Hoje a gente vai entrar em alguns dos lugares mais impressionantes de Portugal. Lugares que são, ao mesmo tempo, um pouco assombrosos e de uma beleza única. Imagina só, chegar num lugar e dar de cara com essa frase logo na entrada. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É de arrepiar, né? E essa é justamente a mensagem que recebe quem visita alguns dos espaços sagrados mais singulares de Portugal. E aí fica a pergunta, mas por que alguém construiria um espaço sagrado usando os restos de, sei lá, 5.000 pessoas? Parece coisa de filme de terror, mas a verdade é que por trás dessa curiosidade um tanto macabra, existe uma história muito, muito profunda. Para a gente conseguir entender o porquê dessas capelas, a gente precisa primeiro voltar no tempo. É essencial entender o quando e, principalmente, qual era a visão de mundo das pessoas lá em Portugal na chamada Era Barroca. A palavra-chave daquela época era memento mori. É uma expressão em latim que significa, basicamente, lembre-se de que você vai morrer. E olha, isso não era só uma frase de efeito não, era uma ideia central na mentalidade católica barroca. Um lembrete constante de que a vida aqui na Terra é passageira. E essa ideia era tão forte que moldava tudo, o jeito de viver, a arte e, claro, a arquitetura dos lugares sagrados. E é aí que a gente vê um contraste gigantesco com os dias de hoje. Naquela época, a morte era encarada de frente. Era um evento público, comum, quase parte do dia a dia. Era vista como uma passagem natural. Hoje em dia, a gente tende a esconder a morte, tratar como um assunto tabu, quase como um fracasso da medicina. A relação deles com a mortalidade era muito mais direta, sabe? Muito mais integrada à vida. Mas o mais interessante é que a razão para criar essas capelas não era só filosófica. Tinha também um motivo super prático, um problema bem terreno, digamos assim. E que problema era esse? Bem, no século XVII, só na religião em volta de Évora, existiam 42 cemitérios monásticos. E o fato é que eles estavam simplesmente ficando sem espaço. Chegou num ponto que não tinha mais onde enterrar as pessoas. Então, a criação das capelas foi uma solução que a gente pode chamar de genial. Uma tacada só que resolvia duas coisas. Por um lado, a questão prática. Exumar os túmulos mais antigos liberava terra valiosa, um problema real nas cidades que estavam crescendo. Por outro, a questão espiritual. Eles pegaram esses ossos e usaram para criar um espaço poderoso e imersivo que servia como uma ferramenta de reflexão sobre a fragilidade da vida. Então vamos conhecer o exemplo mais famoso de todos, a Capela dos Ossos de Évora, para ver na prática como essa ideia se concretizou. Essa aqui é a capela, o arquétipo. Ela foi construída no século XVII por 3 monges franciscanos e fica dentro da belíssima igreja de São Francisco. E olha, é uma visão impressionante. As paredes, os pilares, tudo é meticulosamente decorado com restos de aproximadamente 5.000 esqueletos, todos vindos daqueles cemitérios que estavam superlotados. E como se isso não fosse o bastante, ainda tem 2 corpos inteiros dessecados pendurados na parede. Um deles, inclusive, é de uma criança. A jornada dessa capela ao longo do tempo também é fascinante. Ela nasceu ali no século XVII como um espaço de devoção bem no espírito da Contra-Reforma. Aí o tempo passou e em 1910 ela foi reconhecida como Monumento Nacional de Portugal. Mais recentemente, em 2015, passou por uma grande restauração para garantir que essa estrutura tão única continue preservada. Lá dentro não são só os ossos que falam. As paredes também têm poemas inscritos que conversam diretamente com quem entra. Um deles diz: aonde vais, caminhante, acelerado? Para, não prossigas mais avante. É um convite muito direto à pausa, à reflexão sobre a própria mortalidade. Mas Évora, apesar de ser a mais famosa, não está sozinha. Essa ideia foi adaptada em vários lugares de Portugal e cada capela acabou ganhando uma história própria. Vamos dar uma olhada na capela de Campo Maior, por exemplo. Ela é a segunda maior do país e a história por trás da sua construção nasce de uma tragédia imensa. A capela foi construída em 1766, mas a sua origem remonta a um desastre ocorrido em 1732. Naquele ano, um raio atingiu um paiol de pólvora. A explosão foi tão catastrófica que destruiu o castelo da cidade e matou mais de 2/3 da população. Por isso, esse espaço é mais do que uma reflexão sobre a morte em geral. É um memorial poderoso para as vítimas dessa tragédia específica. Agora, vamos viajar para o sul, lá para o Algarve, para conhecer a Capela dos Ossos de Faro. Anexa à grandiosa Igreja do Carmo, essa capela também foi construída na esteira de uma catástrofe nacional, o terrível terremoto de 1755, que marcou a história de Portugal. Ela foi erguida com os ossos de mais de 1.000 monges carmelitas, servindo como um lembrete muito vívido da fragilidade da vida para os sobreviventes daquele desastre.
Certo, mas e hoje? O que essas capelas, construídas há séculos, ainda têm a nos dizer? Qual a mensagem que perdura? A gente volta para aquela frase poderosa do início. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Séculos depois, essa mensagem continua ressoando, continua impactando milhares de visitantes todos os anos. E a prova de que a intenção original ainda funciona está no que as pessoas sentem hoje. Muitos visitantes relatam a mistura de fascínio e respeito. Vários descrevem a visita como o seu primeiro choque com a morte. Isso mostra que esses locais conseguiram transcender o tempo, se transformando de meras atrações turísticas de volta para o que sempre foram, espaços de profunda contemplação. No fim das contas, as capelas nos deixam com uma provocação. Num mundo como o nosso, que se esforça tanto para esconder a morte, para varrê-la para debaixo do tapete, o que a gente pode aprender com uma cultura que a exibia tão abertamente? Fica a reflexão. Será que encarar a mortalidade de frente, como eles faziam, não guarda uma lição importante para as nossas vidas hoje?